Olá pessoal, eu sou a Paulina Gonçalves e nós estamos aqui no nosso canal de volta com as nossas palavras de edificação para a sua vida e eu espero que você seja edificado e cresça na vontade de Deus e estamos aqui para liberar palavras que vão nortear e vão trazer muitas graças e bênçãos de Deus para você, amém? Então, se você for edificado, antes de tudo eu quero falar, você vai deixar o seu likezinho, ok? Vai compartilhar, porque aquilo que é bom pra gente, nós crescemos quando compartilhamos e multiplicamos com os outros, amém? A alegria é a única coisa que quando é compartilhada é multiplicada. Então hoje eu tenho uma palavra para vocês me chamou muita atenção, porque acho que vocês já ouviram falar que as nossas palavras, elas têm poder. Mas você já parou para pensar que coisas que você pode estar vivendo na sua vida hoje podem ser frutos daquilo que você verbaliza? Podem estar associados com as palavras que você fala? Pois bem, tem um texto na Bíblia que, de modo muito claro, nos mostra o valor e a importância daquilo que nós proferimos, e em especial daquilo que a Bíblia chama de murmuração, né, que é uma queixa, tá ok? Qual é a história que eu quero trazer para compartilhar isso com vocês? Essa história é a história do povo de Israel, está em Números capítulo 21, versículo 4, que diz assim, olha, então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência, mais uma vez, e passou a murmurar contra Deus, mediante as suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando, por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão e nem água. E nós estamos enfastiados desse alimento miserável. Então, o que aconteceu? O Senhor enviou serpentes contra o povo, serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Bom, eu queria deixar com vocês esses 4 textos. O que a gente aprende aqui? A primeira coisa que a gente observa aqui, o povo estava caminhando numa rota em direção à terra que Deus havia prometido. Só que nessa rota eles precisavam atravessar uma região chamada Edom, território de Edom. Havia uma estrada já trilhada, já feita, e era mais curto o caminho, mais fácil. Só que o que acontece nessa rota? Eles têm que pedir permissão ao rei daquela localidade. E esse rei nega a permissão para que eles passem por ali. E em vista dessa atitude do rei, Moisés teve que refazer a rota. Eles tiveram que dar uma volta, né? E eles tiveram que pegar um caminho mais difícil, uma estrada que não estava trilhada, um caminho que não era muito fácil. Em virtude dessa rota não planejada e desse caminho mais difícil, foi que o povo começou a se angustiar. Porque eles já estavam há muitos anos naquela trajetória. Já era o 33º acampamento do povo. Então, o que vai acontecer nesse caminho? Eles vão começar a se queixar. E é aqui que eu queria pensar com vocês. Porque a primeira coisa que a gente observa aqui, que nem tudo o que a gente planeja, a gente tem que estar pronto para isso, vai acontecer. Primeiro porque não depende só da gente. Aqui, a rota que Moisés traçou dependia da permissão do rei de Edom. E esse rei não estava disposto a cooperar. Então, primeiro, nem tudo o que nós planejamos sucede como nós planejamos. Porque não depende só da gente, depende de outras pessoas. E aí entra o segundo fator. Nem todas as pessoas com as quais nós contamos estão alinhadas conosco no mesmo propósito. E foi isso que aconteceu aqui. Aquele rei de Edom não estava alinhado com Moisés na mesma visão. Não compartilhava do mesmo propósito, correto? Então, não estava disposto a cooperar. Face a isso, a gente tem que estar consciente de que as coisas podem sair do nosso controle. Ou seja, tem momentos que a gente tem que refazer rotas, não é? Tem momentos que a gente tem que refazer os planos.
Até aí tudo bem. Qual foi o problema aqui? O problema é que a frustração deu lugar à murmuração. Aqui diz que o povo perdeu a paciência, até aí tudo bem, mas eles, em face disso, começaram a murmurar, começaram a se queixar. E é aqui que eu queria compartilhar com vocês 3 coisas muito importantes que eu aprendi sobre isso, essa questão da gente falar mal, da gente se queixar. Porque o que essa história traz para a gente como princípio, para a gente vigiar as palavras que saem da nossa boca? Primeira coisa que a gente percebe é que a murmuração, ela atrai para a nossa vida justamente aquilo que a gente queria evitar. Se vocês pararam para pensar, olha o que eles disseram. Por que vocês nos fizeram? Por que você nos fez subir, eles falam para Moisés, do Egito, para a gente morrer neste deserto? Pense comigo, até aquele momento, ninguém tinha morrido, não daquela geração. Nem por inanição, nem por desidratação, que seria natural num deserto. Ninguém morreu. Então eles murmuraram, dizendo que eles tinham sido atraídos para ali para morrer. Até então, a morte não tinha entrado no arraial daquele povo. Mas a partir do momento que eles murmuraram contra Moisés, dizendo que haviam estado ali para morrer, aquelas serpentes permitidas por Deus vão entrar no arraial e a morte vai entrar. Então, a morte veio pela palavra que eles verbalizaram. Percebem? Tem uma passagem na Bíblia, é Provérbios 12, 24, que diz que nós provamos o fruto dos nossos lábios. Ou seja, você se alimenta daquilo que você fala. Então, quando uma pessoa murmura, quando uma pessoa se queixa, o que ela vai fazer? Ela vai atrair para si aquilo que ela quer evitar. Então, se você deseja evitar maldição, evitar a pobreza, evitar a dissensão, você tem que parar de verbalizar isso através da sua murmuração. Porque esse povo se queixou da morte e a morte entrou no arraial deles. Então, essa é a primeira verdade que a gente tem aqui. Você pode estar colhendo o que você está plantando com a sua boca. Você está colhendo em fatos o que você planta com a boca. Então, isso é um fator que a gente precisa considerar. Tem muita gente que poderia não estar vivendo uma situação e está vivendo porque ela está criando aquele ambiente para si. A segunda coisa que o texto nos ajuda a aprender ou nos ensina é que a queixa, a murmuração, ela esconde falhas do nosso caráter. Ela pode estar escondendo coisas que em nós precisam ser tratadas. Percebam isso aqui no texto. Quando eles dizem para Moisés assim, por que você nos fizeste sair do Egito para a gente morrer nesse deserto? Pois aqui não há pão, nem água, e estamos enfastiados desse alimento miserável. O que a gente percebe aqui? 3 coisas, pelo menos bem claras. Fuga da responsabilidade. Eles dizem para Moisés, por que você nos trouxe para esse ambiente? Ninguém estava ali amarrado, ninguém estava ali forçado. Eles estavam ali porque decidiram estar. Então, primeiro, atribuíram a sua responsabilidade para Moisés. Então, fuga da responsabilidade pessoal. Segundo, ingratidão. Por que ingratidão? Eles disseram, nós estamos enfastiados desse alimento vil. Estavam num lugar que não se plantava, não se colhia. Ninguém podia fazer isso ali. Então, eles dependiam do alimento diário dado por Deus. E o que acontece com eles naquele momento em que estão chateados por uma coisa? Eles começam a reclamar daquilo que lhes sustentava, daquilo que lhes nutria, daquilo que, permitido por Deus, sustentava a vida deles. Então, isso é uma ingratidão. Deixam de ver algo bom da parte de Deus para enxergá-lo como fastiento, como algo vil. A ingratidão, ela estava latente lá dentro do coração. Foi uma situação ruim e eles começaram a colocar para fora aquela ingratidão. E outra coisa que a gente percebe aqui é a mentira.
Ninguém tinha morrido, como eu falei. A partir do momento que eles começaram a verbalizar a morte entrou. Então, por ninguém ter morrido, e eles dizerem a Moisés, nós viemos aqui para morrer, eles estavam mentindo. Então, dentro deles, a gente percebe coisas camufladas. Quando que elas começaram a se expressar? Quando aqueles pecados começaram a se delinear, mostravam-se claros? Quando eles começaram a murmurar. A nossa murmuração, ela expressa uma insatisfação com Deus. E só o pecado, abrigado no coração, nos leva a viver insatisfeitos com Deus. Nós não somos dados à autoanálise, né? Nós não somos naturalmente conduzidos a uma situação em que a gente tem que, assim, admitir pecados. Eu já passei por algumas situações onde Deus teve que me confrontar com os meus pecados. É como se fosse um espelho. Deus me mostrou para mim mesmo, para mostrar pecados que estavam bem escondidos dentro de mim, que precisavam ser tratados e que eu não os admitiria sozinha. Eu precisava da ajuda do Pai para que eu pudesse me ver. E eu senti muita vergonha, confesso para vocês que eu senti muita vergonha, mas para mim foi muito necessário aquele confronto, porque eu conheço a força do meu temperamento. Então, às vezes existem pecados dentro de nós que não são tratados. E quando uma pessoa começa a murmurar muito, ela está escondendo pecados que precisam ser tratados. Agora, uma outra coisa muito séria que eu vi aqui nesse texto, que é um perigo da murmuração, é que a murmuração, ela legitima, guarda essa palavra, ela legitima a operação de Satanás e seus demônios na nossa vida. Satanás não tem permissão para tocar em nós. A Bíblia diz isso. O maligno não lhe toca. Satanás não tem autorização da parte de Deus para tocar em nós. Como se fôssemos uma cidade murada. O que é que abre a porta? O que é que nós fazemos que legitima a entrada desses demônios? Vocês vão ver aqui nessa história que quando eles começam a murmurar, Deus autoriza. Porque o deserto, naturalmente, é uma região de serpentes vivas, abrasivas. Deuteronômio capítulo 8, Deus fala que livrou o povo das serpentes no deserto. Por conta disso, eles estavam em uma região que havia muitas serpentes. Mas Deus nunca até então deixou que aquelas serpentes picassem o seu povo. O que Deus fez aqui? Deus autorizou, Deus tirou a proteção. Né? E a murmuração legitimou essa entrada. Essas serpentes entraram. E eu, quando li esse texto, eu fiquei estudando um pouco por que Deus permitiu serpentes. Primeiro, porque a região tinha aquelas serpentes. Mas, em segundo lugar, os sumérios tinham uma divindade, o nome é um pouco esquisito, eu até anotei aqui, Ningizida. É uma divindade com uma forma de serpente, que era a divindade do mundo dos mortos. Ela era entronizada como rei da terra e senhor dos mortos. E os egípcios também tinham um templo para o deus Hathor, e eles tinham uma divindade também chamada Hathor, que era uma divindade que dava poder, eternizava o poder dos faraós. Alguns faraós até a usavam nas suas coroas, né, naqueles artefatos que usavam sobre a cabeça, eles usavam uma serpente, porque aquela serpente era o símbolo do deus Hathor, que lhes dava um poder eterno. Por que Deus permitiu que serpentes entrassem no território do povo que murmurava? Porque a serpente está intimamente na Bíblia associada com demônios ou com Satanás. Até o próprio diabo é chamado de serpente em Apocalipse. Então, o que a gente percebe aqui? Quando aquele povo começou a falar mal, a se queixar por uma situação que se instaurou, sem que eles planejassem, o que aconteceu é que essas serpentes tiveram autorização para picá-los. Então, quando nós murmuramos, guarde o que eu vou dizer aqui, a murmuração é uma música para o diabo. Assim como a adoração cria um ambiente onde Deus é entronizado, a queixa, a murmuração, ela legitima, ela é uma música, ela atrai demônios para a nossa vida, para a nossa casa, para o ambiente onde estamos.
Então, ela é um pecado que nos priva da graça. Por isso que eu comecei dizendo, será que você não está vivendo uma situação que você está passando exatamente porque você está murmurando? Será que você não está criando esse ambiente? Será que você não está atraindo esses fatores negativos por conta daquilo que você tem falado? Mas qual é a boa nova? É que a murmuração, ela legitima Satanás, ela atrai o que a gente quer evitar, mas ela também é um pecado que pode ser perdoado. Aqui na história, esse povo reconhece que pecou. Esse povo pede perdão, pede que Moisés interceda. E o mesmo Deus que trouxe o juízo também é um Deus de misericórdia. Deus mandou que Moisés pegasse uma serpente de metal, colocasse numa haste, e aquele que acreditasse, que olhasse para a serpente morta, receberia vida. Mesmo picado, não morreria. Então, assim, Deus colocou um antídoto dentro do próprio arraial. Então, Deus também tem um antídoto para esse pecado. Deus tem um perdão. Qual é o caminho? O caminho é você se arrepender. E eu te convido a fazer isso, em nome de Jesus. Se você quiser, eu vou orar com você nesse momento. Se você tem feito isso, se essa palavra abriu uma luz diante de você, eu quero te convidar nessa hora a se humilhar diante de Deus, a pedir perdão e adotar uma outra prática. Em vez de murmurar, você vai começar a agradecer. Você vai começar a louvar a Deus. E eu desafio você. Me dá um retorno na mudança que vai se instaurar na sua história, na sua vida. Amém? Vamos orar então? E eu gostaria de fazer um pedido a você. Que você deixasse o seu comentário. Se essa palavra trouxe luz para a sua história, trouxe luz para a sua vida. Se você precisa de mais instruções a esse respeito. Se você quer ser ministrado de forma específica, se você precisa de oração em áreas específicas, deixe no seu comentário. Eu quero interagir com você, ok? Eu vou ler, eu vou te responder. E Deus vai te abençoar. Amém? Pai, nós estamos diante do Senhor e a tua palavra está aqui, lançada como semente nesse coração, aonde ela vai brotar, Senhor, aonde ela vai trazer luz, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos mostra onde estamos pisando. Ela nos mostra o caminho por onde estamos passando. E, acima de tudo, ela também nos mostra luz para onde vamos. Portanto, que ela traga luz nessa hora a cada mente, a cada coração, que ela mude atitudes, que ela traga cura, que ela possa ser uma chave para emancipar essas pessoas de situações aflitivas. Meu Deus, que demônios que foram legitimados a atuar na vida dessas pessoas por causa da murmuração, sejam repreendidos nessa hora. Nos humilhamos perante o Senhor e pedimos o teu perdão por cada queixa, cada ingratidão, cada palavra verbalizada, Senhor, que jogamos para fora, que não expressou satisfação, que nos fez esquecer da tua bondade. Senhor, cada murmuração que foi uma resposta à frustração, nós te pedimos perdão. Se nós não acreditamos que o Senhor poderia mudar aquela rota e transformá-la em bem para a nossa vida, nos perdoe, em nome de Jesus, e muda esse quadro, e que esses demônios que foram autorizados a entrar sejam repreendidos, e que a morte seja repreendida, e que vida, bonança, paz, saúde venham sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, um grande beijo no seu coração.